Muito boa tarde a todos e a todas que estão entrando. Aqui estamos dando início a uma live. Esse é o perfil da Escola da Câmara dos Deputados. Eu sou Marilene Matos, advogada e professora universitária. Esse evento faz parte de uma programação da Escola da Câmara sobre a nova lei de licitações, que agora, no dia 1º de abril último, completou um ano de vida, um ano de existência. Então, esse evento faz parte desse um ano da nova lei de licitações. É um dos diplomas mais importantes da administração pública, aprovado nos últimos tempos. Só um pouquinho que eu vou mandar aqui uma mensagem para o nosso convidado de hoje. Bom, é uma das leis mais importantes da atividade administrativa, né? A gente pode falar até que é uma lei que é a espinha dorsal da administração pública. E para falar sobre essa lei, a gente vai receber o professor Matheus Carvalho, que já entrou aqui, que é procurador da Fazenda Nacional, tem diversas obras jurídicas na área de direito administrativo. Vou autorizar aqui o professor Matheus a entrar. Então, ele vai dar para a gente a visão desses avanços e desafios do novo diploma das licitações públicas. Boa tarde, professor Matheus, tudo bem? Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Tudo ótimo, é um prazer e é uma honra recebê-lo aqui no perfil da Escola da Câmara dos Deputados para falar sobre essa lei que tem movimentado todo o universo jurídico, né? Eu nem sei se tem outro assunto, além da lei de licitações, também teve a lei de improbidade administrativa. Então, eu acho que toda a administração ainda está se adaptando, né? Ainda está vendo como que aplica, ainda depende de muita regulamentação. E vamos começar, né, o nosso assunto. E a primeira pergunta que eu queria que o senhor falasse aqui para quem nos está acompanhando é o que o senhor acha, porque a lei ela requer uma profissionalização, né? Ela requer, inclusive, que o pregoeiro seja servidor efetivo, que o agente de contratação seja servidor efetivo, que vários agentes, coloca o princípio da segregação de funções. Então, tem que ter agentes diferentes em funções diferentes dentro do procedimento licitatório. E como que é isso para os municípios, estados e principalmente para os pequenos municípios, que a gente sabe que muitos não têm estrutura de pessoal efetivo. Vamos lá. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui na Escola da Câmara. A Marilene é uma querida, é uma pessoa que está sempre inovando, sempre buscando capacitar as pessoas que estão ao redor dela e participar aí dos grupos. Isso é maravilhoso. A nova lei de licitação realmente ofuscou a lei de improbidade administrativa, né? Ela deveria ter tido um destaque maior, mas ela não tinha como ter esse espaço desse destaque dentro do que aconteceu com a nova lei de licitações e contratos. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma deficiência no âmbito dos municípios, eu diria muito mais no âmbito dos municípios do que qualquer estado, na estruturação da lei, da forma como ela espera que os municípios consigam fazê-lo. Então, por exemplo, de antemão, eu defendo que a regra do artigo 8º da Lei 14.103, que diz que o agente de contratação será obrigatoriamente servidor efetivo, não é norma geral de licitação. A meu ver, esse artigo 8º trata de norma específica de licitação, obrigatória para a União e obrigatória para estados e municípios que não legislarem em sentido contrário. A meu ver, aqui cabe espaço para legislação estadual e municipal em sentido contrário, sob pena de quebra total do Pacto Federativo. É impossível você imaginar municípios pequenos. E eu não estou falando de municípios pequenos, eu estava debatendo isso outro dia aqui no âmbito federal, e é interessante como a lei foi feita sem pensar realmente nos municípios, né? E todos nós participamos, vimos o projeto de lei há mais de 10 anos, mas nenhum de nós parou para pensar nos municípios mesmo. E quando eu falo de municípios pequenos, não estou falando de 10, 15, 20 mil habitantes. Estou falando de municípios de 1.500 habitantes. Né? Então, não dá para a gente imaginar que esses municípios façam um plano de cargos e salários e faça concurso público para nomeação de servidor efetivo para contratar e nomear um agente de contratação, um pregoeiro. Então, na prática, trata-se de norma específica de licitação, é o que eu defendo e mantenho essa defesa, e como norma específica vai se aplicar a estados e municípios até que eles criem normas legislativas, leis
específicas tratando desse tema especificamente. Mas, no geral, fora isso, os municípios vão ter que inovar pela programação de plano de contratações anual. Os municípios não têm esse planejamento, né? A elaboração de estudos técnicos preliminares não é a realidade dos municípios, já é a realidade aqui da União desde a IN5 de 2017, mas não é a realidade dos entes públicos municipais. Então, sem dúvida nenhuma, esses municípios vão ter que se reestruturar. E aí, Marilene, é assim, cria-se um problema e cria-se uma solução também. Você abre espaço para o pessoal que está super qualificado também auxiliar esses municípios na implantação da nova lei. E a gente tem 2 anos para isso, não são mais 2, agora só temos 1. E a gente sabe que grande parte dos municípios não saíram do lugar. Mas olha, eu tenho um ponto positivo para falar, que assim, no início desse ano, a gente olhava para o portal nacional com uma tristeza, porque a gente só via licitações federais. Hoje, você já encontra licitação de municípios pequenos, de estados, dentro do portal nacional de contratações públicas. Então, já existe sim um esforço coletivo pela aplicação da nova lei, e eu tenho certeza absoluta que os municípios vão conseguir se adequar e vão reestruturar ali a programação deles. Na prática, apesar da profissionalização, a tendência é que isso diminua o trabalho a longo prazo. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, que os meus contratos, 90% das minhas licitações são as mesmas todo ano. Né? Material permanente, material de consumo, material de escritório, serviço de limpeza. Esses estudos técnicos preliminares, de um ano para o outro, eles praticamente são replicados. Né? Então é um trabalho muito maior no primeiro momento do que depois para manutenção. E eu acho que isso tende a motivar os municípios de enxergarem como, aos poucos, isso tende a reduzir o trabalho do dia a dia. Nossa, que bom ouvir isso, professor, porque a gente começa a se desesperar, né? Eu tenho trabalhado com municípios também, quando a gente vê a situação, a gente fica sem esperança. Então, com essa sua visão, traz um sopro de esperança que a lei ela promova realmente uma mudança cultural, né? Dentro do possível, é claro, que provoca uma mudança positiva na cultura dos municípios, né? Na cultura da administração pública. E falando em cultura, então, eu queria já fazer esse gancho para um outro questionamento que é muito importante. A gente sabe que tem um medo, né, do gestor de decidir. Esse assunto já vem sendo falado há um determinado tempo, né, do apagão das canetas, o direito administrativo do medo, né? Eu tive uma aluna que me falou que não quer nada mais, não quer nunca mais trabalhar com licitação, que ela foi diretora de uma parte de licitação, disse que era assim, super caxias, fazia tudo certinho, mas ela teve, por uma dúvida ali do controle interno, de responder o procedimento durante 6 meses. Ela não teve maiores consequências, mas ela disse que ficou realmente dormindo no tarde preta e ela não quer nunca mais ouvir falar dessa história. Então, a nova lei traz algumas mudanças na parte de controle, né? Tem ali alguma coisa ali de LINDB no controle, né? A gente vê ali a digital da LINDB, colocando o controle para considerar as dificuldades práticas do gestor. Eu queria a sua opinião sobre isso, se a gente tem essa esperança também de o gestor ficar mais tranquilo. Eu acho que a estrutura da nova lei de licitação, ela tende a dividir responsabilidades. Esse já é um ponto bem bacana. A ideia de segregação de funções deve ser enxergada não só como a segregação das funções, mas a segregação das responsabilidades também. Eu divido as responsabilidades. Hoje, na estrutura da maioria dos municípios, nós temos ali uma elaboração de um termo de referência capenga, muitas vezes feito pelo órgão demandante, muitas vezes feito ali só pelo setor de licitação, e já parte para o edital e o contrato. Eu tive um contato com uma procuradora de uma Câmara Municipal, não vou dizer o município aqui não, eu tenho feito muitas e muitas capacitações dos municípios. Então, talvez meu sopro de esperança decorra de ver ali o dia a dia, o esforço, pelo menos desses municípios que eu tenho ido nesse trabalho. Mas, assim, ela disse, professor, eu é que elaboro o termo de referência e depois sou eu que emito o parecer jurídico. Né? Então, na prática, isso é um prato cheio para uma responsabilização de uma pessoa. Ela fica responsável por tudo e ela mesma depois controla os atos dela. Então, a ideia da segregação de funções tende a gerar, para começar, uma diminuição de responsabilidades. Porque a segregação permite um controle enquanto o processo está em curso. Né? Ao elaborar um
técnico preliminar e encaminhar para um órgão, depois elaborar o termo de referência, quem está elaborando o termo de referência já consegue detectar eventuais inconsistências no estudo técnico preliminar. Por sua vez, esse estudo técnico preliminar já analisou qualquer inconsistência no plano de contratações e assim sucessivamente. Então, essa divisão de atividades já é uma forma de você não só segregar funções, mas também dividir responsabilidades no processo licitatório. Então, esse já é um passo positivo. A lei também traz aqueles aspectos ali da LINDB, né? Ela deixa claro a análise de proporcionalidade, das dificuldades do gestor, das consequências práticas da decisão, que deve ser analisado nos aspectos de controle. Mas, por outro lado, e aí é o lado em que eu tenho uma preocupação, a nova lei de licitação faz com que todas as licitações dos órgãos públicos de todo o Brasil estejam dentro de uma vitrine, com acesso muito fácil a todos os cidadãos, todas as empresas, todos os fornecedores, né? Então, é o que eu tenho dito muitas vezes nessa capacitação, que daqui a uns 5, 6 anos, eu acho que a maioria dos gestores públicos vão estar menos preocupados com o órgão de controle e mais preocupados com o mercado. E a gente vai ter um aumento de judicialização. Porque esses fornecedores vão ter um acesso simples ao processo licitatório, o edital completo, os contratos completos ali colocados a um clique, e qualquer coisa que ele entenda que possa impedir ele de participar daquela licitação, pode ensejar impugnações judiciais, paralisações por liminares. Eu acho que talvez esse ponto negativo eu consiga enxergar na nova lei de licitação, que é o controle do mercado, né? Então, como eu tenho agora uma dispensa eletrônica em que todo mundo tem direito de participar, a gente passa a ter um problema. Porque aquele município que continuar chamando aquela dispensa em que ele chama o fornecedor dele mais dois, né? Às vezes nem o fornecedor dele mais dois, é o fornecedor dele que já traz uma proposta e mais duas. Então, quando aquilo começar a acontecer e as empresas que fornecer na região começarem a checar aquilo, eles vão começar a suspender essas contratações com decisões judiciais. Acho que talvez menos para responsabilização, mas mais para atravancar a gestão pública, a lei traz esses problemas. Engraçado, né, professor? Quando a gente fala em segregação, eu também é um ponto que eu sempre levanto nas minhas aulas, né? Eu pergunto para os alunos. Quando você vai revisar o seu trabalho, você encontra o erro? É muito difícil a gente achar o erro do nosso próprio trabalho, né? Porque a gente já está com uma visão viciada. Então, a segregação é importante também para que uma parte veja, né, lapsos que a outra fez, né? Interessante essa questão do controle do mercado, né? Muito interessante. E assim, talvez a gente tenha então uma tranquilização do gestor quanto ao controle dos órgãos públicos, mas por outro lado ele vai ser sobrecarregado com o controle do mercado. Sobre isso, sobre esse processo eletrônico, o senhor acredita que vai ter impacto negativo em economia de pequeno município, uma vez que abre mais, fica mais, facilita? Então, como é que fica o pequeno município? Que ele depende também de, né, o comércio local, os fornecedores locais querem vender, né? Como é que vai ficar essa questão? Foi o que aconteceu, né, a grosso modo, na pandemia, né? A gente passou a comprar a um clique do computador e quebrou o pequeno comerciante ali do bairro, ali da esquina. E aí? Marilene, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como conciliar a nova lei dos processos licitatórios com a proteção do comércio local? Como que eu vou conseguir fazer isso? Coisas não vai ser simples. A gestão municipal vai ter essa dificuldade de fazer essa conciliação, de conseguir, ao mesmo tempo, respeitar a nacionalização, porque o raciocínio é de que os processos licitatórios agora são nacionalizados, então eles devem ser considerados no âmbito nacional, divulgados num portal. Não é nem só o pregão eletrônico, que já é um passo para isso. Mas, além do pregão eletrônico, é a nacionalização por meio do portal e eu consegui casar isso com a proteção do mercado local.
Olá, eu acho que deu problema na internet do professor Matheus. Eu vou esperar ele voltar aqui para continuar entrando. Mas o que ele estava falando era da dificuldade, então, que quando a gente tem estatísticas que demonstram que o processo licitatório, quando ele é presencial, a tendência é que fornecedores locais sejam os vencedores da licitação. Quando a gente tem. Ele voltou aqui, pede para ele entrar aqui, professor. Deixa eu ver se eu consigo incluir o professor aqui. Entrar ao vivo. Deixa eu ver. Vamos esperar aqui o nosso convidado entrar. Pronto, Voltei. deu certo aqui, professor. Então, a pergunta que eu estava falando é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente não sabe como fazer. Deixa eu tentar me chegar mais perto do modem, porque ele está começando a falhar de novo. Então, eu vou me mudar aqui rapidamente para próximo a esse modem aqui. Pronto, acho que agora. Então, assim, é um desafio do gestor, ao mesmo tempo, respeitar as regras de nacionalização e também conseguir manter a proteção do comércio local. E é um desafio que eu não sei responder como vai ser feito. Nós temos as regras da Lei Complementar 123, né, que ainda garante uma proteção a micro e pequenas empresas. Acredito que convênios com serviços sociais autônomos, SENAC, SEBRAE, seja feita a capacitação desse comércio local para que eles possam participar. Existem algumas medidas para minimizar os impactos dessa nacionalização, mas para acabar com eles, acho que não. Será que poderá ser usada o argumento do desenvolvimento nacional sustentável para justificar uma. Né? Só o tempo vai dizer, né? Como que as forças de conta vão interpretar também, né? A gente vai depender ainda da interpretação dos órgãos de controle, saber se eles vão ter essa sensibilidade em relação ao comércio local para permitir direcionamentos, né? Assim, a gente vê que o gestor público, ele sabe como tomar cuidado com as coisas. No outro dia eu estava num determinado município e, assim, é interessante como eles encontram fundamentos para fazer as coisas. E ele estava falando, olha, desde que a gente começou a usar o pregão eletrônico, o nosso fornecedor do nosso coffee break aqui, do serviço de coffee break, que era uma padaria local, ela perdeu a licitação e depois ela foi subcontratada pela empresa que ganhou, porque coffee break, quem está lá no outro lugar não consegue prestar o serviço. Então, professor, a gente pode proibir a subcontratação? Eu disse, claro, não há nenhuma vedação em proibir subcontratações, por exemplo, em um contrato de prestação de serviço de coffee break. Então, você consegue com alguns mecanismos, proteger determinadas áreas. Mas tem que tomar muito cuidado. Você está ali andando naquele liame de não direcionamento, mas ao mesmo tempo tentar fazer essa proteção. Não é simples. Não é simples, não. Não, não é. Falando em não é simples e no jeito e no cuidado, um dos setores da nova lei é incentivar a inovação no serviço público, que a gente sabe que é um dos gargalos nas compras públicas em geral, né? Porque se o gestor inovar e der errado, ele vai pagar. Se der certo, tudo bem, tranquilo. E a inovação, ela pressupõe o risco, porque justamente ninguém sabe qual é o resultado final. Né? E aí a gente vai ter uma nova modalidade licitatória, né, que é para inovação, diálogo competitivo. O senhor acha que, como é que o senhor vê? O senhor acha que essa lei realmente ela vai induzir uma inovação nas contratações públicas? Ela tem esse potencial? Eu sou fã do diálogo competitivo, tá? Desde a utilização lá na União Europeia. Acho que realmente alguém vai ter que dar a cara a tapa para começar a fazê-lo. Entendo que isso deveria partir do governo federal, né, que tem uma estrutura maior de fazer essa inovação. E quando os diálogos começarem a ser feitos no âmbito federal, os municípios vão se sentir mais à vontade para utilizar modelos que já são utilizados no âmbito da União, verificando que as coisas deram certo ali, né, a gente tem aí o Ministério do Desenvolvimento uma possibilidade de fazer diálogo competitivo em obras de grande vulto. E isso seria aí, talvez, abrindo o caminho para as gestões estaduais e municipais correrem atrás dele. Para mim, a grande dificuldade do diálogo competitivo é você embasar a escolha do projeto de solução, né? Então, buscar laudos técnicos muito bem fundamentados para embasar a escolha do projeto de solução, justamente com o intuito de evitar responsabilizações, para não parecer que o projeto de solução foi escolhido porque você queria direcionar para aquele sujeito vencer, mas
sempre entramos num grau de subjetividade quando a gente pensa na fase de diálogo mesmo, né? Escolha do projeto de solução, e aí cabe ao gestor buscar o maior embasamento possível. Eu sempre oriento, digo, olha, não tenha vergonha de fazer a contratação de laudos técnicos que fundamentem a escolha do projeto de solução, mas o diálogo tende a facilitar muito a vida das coisas. A capacitação essa semana no TCM do Rio de Janeiro, e eles falaram, a gente conversando para lá e para cá, discutindo alguns projetos deles, e eles fizeram, a gente mesmo tem que ver esse elevador aqui. A gente não consegue, o TCM fica no centro da cidade, num prédio muito antigo, né? E ele falou, esse elevador aqui quebra o tempo inteiro. E toda vez que alguém vem, a gente não sabe o que vai fazer. Eu digo, olha que bacana. Esse é o modelo de diálogo que a gente está procurando. Você vai abrir um espaço de diálogo para ver o que vai fazer. E aí um vai te dizer que é melhor modernizar, o outro vai dizer que tem que trocar a cabine, o outro vai dizer que tem que trocar o elevador inteiro. E você vai analisar esses projetos de solução em contratações de pequeno vulto, porque a gente sempre pensa no diálogo em investimentos imensos. Mas às vezes esse diálogo pode ser pensado em coisas menores, para que esse risco comece a se dar em contratações menores e você vai tendo a cancha da estrutura. Eu sou fã do diálogo, sou assim, talvez isolado aqui, né? A maioria da doutrina defende que o diálogo não tinha como ser importado, que nós não temos estrutura para ele. Eu sou um idealista. Ah, que ótimo. A gente ouve assim, isso que o senhor falou é muito importante. Assim, o órgão, quando o outro faz, aí ele cria coragem de fazer, né? Fica um esperando o outro fazer. Deixa eu ver o pessoal como é que vai fazer primeiro. E a gente viu isso muito com a contratação integrada, né? Que já era prevista no RDC, mas pelo menos que eu saiba, foi utilizada a contratação integrada. A contratação integrada tem que ser utilizada pelo Ministério da Educação nas escolas de 6, de 12, de 24 salas. Então, a contratação integrada já é uma realidade. Ainda não é usada por estados e municípios, nem costumavam, poderiam fazer, tá? Nos contratos do RDC, a Lei de Mobilidade Urbana, mas não era muito utilizada. Mas nós tivemos algumas contratações integradas feitas no âmbito de obras da União, sim. Mas pouca coisa. O contrato de eficiência, menos ainda, né? Porque tem aquele medo, né? Fica um esperando o outro usar, não se sente seguro. A eficiência energética, para mim, eu não consigo imaginar. Os riscos, para mim, são pequenos e os ganhos são muito grandes. Então, eu também sou um dos incentivadores da utilização de contratos de eficiência, principalmente pensando em eficiência energética, aí, numa troca de determinados custos de energia elétrica, por exemplo, por fotovoltaica, em determinadas busca de empresas que possam implementar esse tipo de redução de custo. Eu vejo pequenos riscos nesse caso para o gestor, porque a chance de dar certo, a possibilidade de dar certo, ela é tão grande porque ela não gera custo, né? Ela só gera redução de custo, que acaba diminuindo um pouco esse risco de responsabilização, que é o grande problema, a grande preocupação que o gestor tem. Esses dias mesmo eu estava falando sobre o contrato de eficiência, né? Discutindo com os colegas. A gente já usa, né? Na nossa casa, tem algumas empresas que oferecem o contrato de eficiência para você pagar em parcela justamente daquela diferença que você vai ter, né? Da energia elétrica. E aí, a partir de quando você termina de pagar para a empresa, aí você começa a amortizar e ter realmente o resultado do investimento, mas sem tirar dinheiro, né? Que você começa a pagar a partir de uma economia que você tem. Perfeito. Perfeito. E nesse caso do contrato de eficiência da administração, a tendência é que os benefícios são permanentes. Você diminui uma despesa de custeio fixa e tende aí a ter resultados positivos. Eu acho que a nova lei ela vai começar a ser aplicada quando houver uma mudança de paradigma. A gente vem de um direito administrativo em que a gente enxerga o contratado como nosso inimigo, né? Como se fosse nós contra ele. Então, não é uma fiscalização, é uma fiscalização. Então, na hora que a gente começar a enxergar que, na verdade, ele é um contratado, ele quer o lucro dele, e que, na maioria das vezes, não são fraudes, não, são contratados que querem o lucro legitimamente e que estão executando o serviço também de forma satisfatória, a gente começa a enxergar que ele tem muito mais a nos oferecer se a gente permitir que eles busquem essa inovação também. Então, eu acredito que essa inovação
deve partir muito da iniciativa privada. E aí, vindo da iniciativa privada, essas oportunidades de inovação, se a gente abre o espaço para ouvir a iniciativa privada, seja por contratos de eficiência, seja por meio de diálogos, a gente tem a tendência de otimizar a contratação e a atividade administrativa. Então, não dá para a gente manter o sistema da década de 90 das licitações e contratos na administração pública. O mundo mudou, estamos em 2021. O sistema brasileiro em licitações é um dos mais atrasados de todos. Né? Esse dado eu não tinha não, verdade? Quando você analisa essa busca do diálogo que veio todo da União Europeia, quando você checa as contratações integradas, a atuação ali com, por exemplo, a gente hoje tem a previsão de performance bond com cláusula de step-in, amplamente utilizado no direito americano. Então, quando você pega os nossos paradigmas, a gente vê que nós estamos agora começando a trazer, importando desses direitos, tentativas de inovação. Só que, justamente por conta do direito do medo, os gestores olham e dizem, não vou me pegar nisso. E, na verdade, não é isso. A ideia é de inovar. Mas eu entendo que eu trabalho com licitação há 13 anos, sei como é o medo do gestor, sei o que significa isso, mas é o momento de a gente aceitar e abraçar as inovações, sem dúvida nenhuma. E de repente também tem uma mudança do ponto de vista dos órgãos de controle também entenderem que eles têm que se adaptar também, né? Tem que permitir um campo de inovação para o gestor, né? Perfeito. E os órgãos de controle estão se capacitando, né? Então, da mesma forma que a gente tem capacitado os entes públicos, a gente tem capacitado os órgãos de controle, TCEs, TCIs, também estão buscando a capacitação deles e estão ouvindo o que a nova lei busca. O que não dá, eu costumo dar aula, Marilene, aí eu digo que o pessoal faz assim, antes de morrer, a pessoa tem que escrever um livro, plantar uma árvore. Eu digo, antes de morrer, cada um tinha que fazer um processo licitatório. Eu acho. Né? É o que é a dificuldade mesmo da vida. Eu já cumpri minha parte, já cumpri, já trabalhei, eu já posso, quer dizer, não quero morrer agora não, mas essa parte eu já cumpri. Professor, eu queria que você falasse sobre um ponto também, que também acho bem relevante. A nova lei, pessoal, para quem está aí nos acompanhando, o legislador quis colocar, parametrizar bastante a fase interna da licitação, a fase preparatória da licitação. E nesse ponto, a pesquisa de preço também é um nó, também é complexo. E a lei trouxe algumas mudanças, né? Queria que o professor falasse para a gente agora se facilitou ou piorou para quem trabalha em licitação, fazer essa pesquisa bem feita, né, de preço. Na minha concepção, facilitou. Essa vai ser uma entrevista que você não vai ouvir nada de negativo, tá? Estou vendo. Folgado. Fiquei até animada com a nova lei. Mas não facilitou pouco, não. Facilitou muito. Eu acho, e eu realmente considero que a fase preparatória é o fundamento para o processo licitatório dar certo. Então, eu sempre tive essa dificuldade de entender assim, olha, essa obra é com urgência, acelera no projeto. Não, se essa obra é com urgência, faz o projeto com muito cuidado. Porque a gente vai ter pouquíssimos aditivos depois. Né? A gente vai ter poucos problemas mais adiante se a gente tiver uma base muito bem estruturada. Então, a fase interna da licitação, do jeito que está, assim, nesse ponto eu fico feliz com ela, porque eu faço isso a vida inteira. Né? Então, desde 2017, que a gente já é obrigado a fazer, no âmbito federal, todas essas regras de estudo técnico, toda essa definição de pesquisa de preço já segue alguns parâmetros nossos da IN anterior, da 3. Mas, assim, a IN 65, casada com a nova lei de licitação, ela prevê a possibilidade de você priorizar a pesquisa de preço por meio do banco ou painel de preço. O painel de preço é muito defasado, mas o banco de preço tem sido utilizado de forma muito satisfatória. E além do banco de preços, a possibilidade de contratos anteriores. O que na nova lei não é tão simples, na lei anterior não é tão simples, mas na nova lei porque você tem um portal nacional com todas as contratações ali dentro, então a pesquisa pode ser feita num clique. O gestor público hoje tem muita dificuldade, muitas vezes por conluio do mercado, que apresentam ali fornecedores, fazem uma combinação e apresentam preços em sobrepreço.
Ou até naqueles casos em que o fornecedor não está nem aí, você passa 3 meses mandando e-mail e não recebe resposta para poder formar o seu preço base. Quem trabalha em município sabe o que é você ficar mandando e-mail pedindo cotação e o pessoal não lhe dá cotação. Uma pesquisa de preço que era para durar um dia, dura 3 meses, esperando Eu já cotação para... ouvi falar o seguinte, que eles pedem, aí como aquele fornecedor não venceu, ele fala, não vou me apresentar, não venci na última vez, te dei a cotação não ganhei, então não vou mais fornecer. E é isso mesmo, né? E assim, a ideia é que a administração pública consiga fazer isso sem precisar dele. Então, hoje a gente tem tantas informações compartilhadas no portal que você consegue com muita facilidade, com um clique, com uma pesquisa muito simples, fazer a sua pesquisa de preço com base em contratações anteriores. E você pode fazer essa pesquisa fazendo a definição por área, por local, por prazo, por data de contratação, enfim. Eu entendo que com o portal a gente facilita muito esse tipo de pesquisa de preço. Que ótimo. Gente, professor, eu teria, assim, milhões de perguntas para fazer para ele, mas ele já tinha me avisado, né? Ele cedeu o tempo dele gentilmente para a gente, mas ele já tinha me avisado que tinha um compromisso e que a gente terminasse entre 17h30 e 17h40. Então, só para terminar, professor, poderia falar para a gente o que você acha o maior desafio da nova lei de licitações? E, se bem, o maior avanço, acho que avanço o senhor falou que bastante, né? Dos avanços, mas se quiser pontuar mais algum aspecto do avanço e falar hoje o que o senhor entende como o maior desafio da nova lei de licitações. Nós temos alguns desafios, né? O desafio de, como a gente conversou aqui rapidamente, conseguir manter a proteção e a atuação do comércio local diante de uma nacionalização do processo licitatório das contratações. O desafio da falta de estrutura municipal, de se organizar a tempo para conseguir cumprir todas as etapas do processo licitatório no âmbito da fase preparatória. Esses são desafios que eu consigo enxergar no âmbito de pequenos estados e municípios. Para a União, pequenos municípios e estados que eu quis dizer. Para a União, o grande desafio é correr atrás de botar a cara a tapa para fazer as inovações. E não esperar que entes estaduais e municipais promovam os primeiros diálogos, os primeiros contratos de eficiência. Isso tem que partir da estrutura da União, que tem uma estrutura de licitação mais robusta, uma estrutura de controle mais organizada e que já está acostumado, inclusive, a essa elaboração de fase preparatória de modos que a gente tem hoje, desde 2017, com a publicação da I5 do Ministério do Planejamento. Então, temos muitos desafios pela frente. A lei, ela traz muitos pontos positivos, mas o desafio é a implementação deles. A gente falou ali do performance bond com a cláusula de step-in, por exemplo. Para mim, isso é inutilizável em âmbito estadual e municipal. E eu não sei se nós vamos, em algum momento na vida, utilizar isso no âmbito federal. O senhor vê assim? Eu tenho uma dificuldade de enxergar esse mercado de seguradoras que aceitem no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito brasileiro e securitário, cláusulas de step-in para assumir a execução de obra. Enfim, nós temos algumas inovações que são fantásticas, mas que eu enxergo uma dificuldade muito grande de implementação. É uma das que eu enxergo uma dificuldade de implementação muito grande e que vai demandar tempo e mudança de cultura. Talvez o maior desafio seja esse, a mudança de cultura. Acreditar que o processo licitatório simples não significa um processo licitatório sem lisura. Reenxergar a licitação. Nós passamos 30 anos achando que quanto mais burocracia, leia-se a concorrência anterior, né? A gente acreditava que quanto mais burocracia, mais probidade. Quando, na verdade, a gente enxergou a duras penas que isso não é verdade. Então, está na hora de mudar essa cultura, porque, sem dúvida nenhuma, se isso acontecer, temos uma carga de inovações pela frente que tende a melhorar muito. E, assim, avançar anos-luz nas nossas contratações. A gente sabe que a lei sozinha aqui, a gente do parlamento, principalmente, a gente sabe que a lei é um instrumento importante, né, de mudança cultural, mas ela não faz milagre sozinha, né? Se ela fizesse, a gente seria um país com corrupção zero, porque a gente tem várias instâncias de controle. A lei não dá conta sozinha sem contribuição do ser humano na mudança cultural, né? Então, a gente espera que ocorra essa mudança cultural, que as compras sejam mais eficientes,
que o Estado tem uma fama de ser um comprador que compra mal, né? Compra um café que ninguém consegue tomar, né? E a gente gosta muito que do cafezinho, a gente espera que, né, que a administração compre melhor, passe a comprar melhor e que use os instrumentos da lei para permitir isso. Professor, eu vou respeitar o que a gente tinha combinado, de má vontade, viu? Mas, de repente, em outra oportunidade, a gente continua o nosso papo aqui sobre nova lei de licitações. É muito assunto, o assunto é interminável. E dizer que sou fã, admiro muito o seu trabalho, sempre estou aí por dentro dos livros do professor, sou muito fã do trabalho dele. Obrigado, minha querida. Obrigado pelo convite. Realmente o tempo voou. Não imaginei que 40 minutos fossem tão rápidos. A gente tem realmente muita coisa para conversar sempre. A nova lei de licitação, ela traz muitas e muitas inovações e muitos debates. E é interessante que ela traz muitas controvérsias, né? Talvez se você fizesse Principalmente. se você fizesse a mesma entrevista e quando fizer a mesma entrevista com outros professores, você vai enxergar posicionamentos e pensamentos absolutamente diversos. E isso é a mágica do direito. Enfim, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês na Escola da Câmara. Muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau.